10º dia do julgamento do ex-policial acusado de matar George Floyd foi marcado pelo depoimento do médico legista que examinou o corpo do ex-segurança e também de uma especialista forense. Os dois apontaram a ação da polícia como a causa da morte do afro-americano. A reportagem é da Heloísa Vilela. My full name is Andrew Michael Baker. O Dr. Andrew Baker fez a autópsia de George Floyd. Ele não encontrou nada anormal nos pulmões ou no coração do americano que pudessem indicar danos provocados pela Covid, uma parada cardíaca ou sinais de um derrame no cérebro. O médico concluiu que houve um homicídio. Na segunda semana do julgamento, a promotoria mergulhou na causa da morte de George Floyd, analisando a autópsia, vídeos e fotos. 13 especialistas afirmaram que ele morreu porque ficou sem oxigênio. O pneumologista Martin Tobin disse que o ex-segurança não parou de respirar. Ele estava falando, mas a respiração era limitada por causa da pressão dos joelhos do policial Derek Chauvin sobre o pescoço e as costas, pelas mãos algemadas que outro policial pressionava e pela posição de barriga para baixo no asfalto. O Dr. Martin é pneumologista e autor de 7 livros didáticos usados nas universidades americanas. Revendo fotos e imagens, destacou que Floyd tentou se virar de lado, movendo os quadris e empurrando o corpo com a mão apoiada no pneu do carro. Um esforço para respirar melhor. Os minutos passavam e o volume de oxigênio no sangue dele foi diminuindo por causa da respiração limitada. O cérebro de George Floyd sofreu uma convulsão por falta de oxigênio e parou, repetiu hoje a doutora Lindsay Thomas, patologista forense. Ela ainda afirmou que Floyd morreu em consequência da atuação da polícia. Segundo os médicos, esse movimento das pernas é um reflexo comum da convulsão cerebral. O coração também parou. Nesse momento, a vida deixou o corpo dele, disse o Dr. Martin Tobin. A defesa argumenta que havia metanfetamina e fentanil no sangue de George Floyd e que as drogas podem ter provocado problemas respiratórios e a parada cardíaca. Mas os especialistas rejeitaram a tese. Policiais também falaram e questionaram o comportamento de Derek Chauvin, o que chamaram de uso desnecessário da força. Até o chefe da polícia de Minneapolis depois contra o policial que ele demitiu 48 horas após a morte de George Floyd. Ao contrário do que normalmente acontece aqui nos Estados Unidos nesse tipo de julgamento, dessa vez a corporação não se uniu para defender Derek Chauvin. A promotoria se concentrou essa semana em dados técnicos e médicos, mas a semana passada foi marcada por depoimentos impactantes. Os jurados viram vídeos dos últimos minutos de vida de Floyd de vários ângulos e ouviram os relatos de testemunhas que discutiram com a polícia, pediram pela vida dele, insistiram com Chauvin para que se levantasse, tomasse o pulso do americano. Vários não aguentaram, como Charles McMillan, que chorou muito. Como ele, outras testemunhas afirmaram que até hoje se sentem impotentes porque não conseguiram evitar a morte de George Floyd.